de Magistratura Federal, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, e o excelentíssimo senhor coordenador pedagógico da Escola de Magistratura Federal, juiz federal Matheus Pontalti. Com a palavra, doutor Jamil. Doutor Jamil, a palavra é sua. Muito obrigado, e vamos antecipar essa palestra do Dr. Matheus Pontalti, que seria apresentada na parte da tarde. Mas as coisas andaram um pouco mais depressa e vamos ocupar esse tempo, antecipando a palestra do juiz federal Matheus Pontalti. O Dr. Matheus Pontalti é coordenador pedagógico da Escola de Magistratura da Primeira Região, é ex-procurador da Fazenda Nacional, mestre em Direito Tributário pelo IBET e autor do excelente manual de Direito Tributário da coleção Dizer o Direito, da editora Juspodium. E é professor também, ministra vários cursos na área do Direito Tributário, e Sua Excelência tem o compromisso com a SMAF de apresentar um curso online sobre a reforma tributária. Então, muito brevemente, esse curso será também levado ao conhecimento dos magistrados federais e de tantos quantos se inscrevam. Sua Excelência falará sobre problemas do modelo brasileiro de tributação sobre consumo, uma comparação do Brasil com o mundo. E isso está incluído num tema maior, intitulado Por que realizar a reforma tributária? Eu passo, então, a palavra ao doutor Matheus Pontalti, e faço isso com muita alegria. Tem se mostrado, e pelo currículo brevemente lido aqui, muito interessado nos assuntos da escola, um coordenador que, juntamente com o doutor Hugo Frazão, tem me auxiliado bastante nas diretivas que a escola está imprimindo. E por isso mesmo eu tenho a certeza da excelência da palestra que será proferida. Então, doutor Hugo tem a palavra. Eu vou apenas sair daqui e vou ficar ali para ver melhor a sua exposição. Seja muito bem-vindo como expositor a este ciclo de palestras. Obrigado, doutor Jamil. Começo agradecendo as generosas palavras, a confiança também. Cumprimento a todos, presidente João Batista, corregedor doutor Ney Belo, cumprimento a todos nas pessoas do desembargador João Batista e do doutor Ney Belo, os demais embargadores, os colegas juízes federais, advogados que estão aqui presentes, professores também, doutora Thalita, doutora Maria Tereza, que farão suas exposições ao longo do nosso ciclo, já se encontram presentes. Eu resolvi abordar esse tema, e sendo esse o primeiro tema do nosso ciclo de palestras, porque ele, de fato, é um tema introdutório. Qual que é a ideia aqui dessa exposição? A ideia é mostrar o porquê da reforma tributária, quer dizer, quais foram as razões que motivaram a reforma tributária, né? Qual que é o contexto político, o contexto econômico que motivou a reforma tributária. E aí, eu dividi essa exposição em três partes. A primeira parte é uma análise comparativa do modelo de tributação europeu e o modelo de tributação norte-americano. Então, a ideia aqui é mostrar esses dois modelos de tributação, que são bastante diferentes, o modelo de tributação americano e europeu, e apontar qual deles é superior. Então, essa é a primeira parte da minha palestra. A segunda parte da exposição é mostrar como funcionava o modelo brasileiro de tributação sobre o consumo antes da reforma tributária. E aí a ideia é explorar quais eram os problemas do modelo de tributação sobre o consumo antes da reforma tributária, para que a gente possa entender, então, o contexto que ensejou a modificação das regras constitucionais. E a terceira parte é justamente expor o que mudou com a reforma tributária, né? Qual é o novo modelo de tributação sobre o consumo que foi inaugurado pela reforma tributária. Então, basicamente, esse é o roteiro que eu preparei aqui nessa exposição, essas três partes. Uma análise comparativa, porque compreendendo o outro, entendendo os diversos modelos, a gente consegue compreender a nós mesmos melhor, no outro que a gente se compreende melhor.
uma análise, digamos assim, do passado, né, como era a reforma tributária, como era o modelo de tributação sobre o consumo no passado, e quando eu digo no passado, até hoje, né, porque a gente vai ter uma longa regra de transição, e como será, então, o novo modelo inaugurado pela reforma tributária. Eu só vou pedir ajuda para o pessoal do slide para passar, porque o controle não está passando. O próximo. Ótimo, obrigado. Então, eu começo com uma análise comparativa e mostrando dois modelos de tributação sobre o consumo, né? O modelo americano e o modelo europeu. O modelo americano, ele basicamente se funda na seguinte ideia: a gente tem uma cadeia produtiva, então aqui a gente tem uma cadeia por onde passam os bens e serviços até chegarem ao consumidor final. Então a gente tem a indústria, da indústria a gente tem os bens que vão para o atacado, que depois vão para o varejo e que terminam no consumidor final. No modelo norte-americano, qual que é o ponto aqui? O ponto é que a tributação ela é monofásica, ou seja, ela só vai incidir numa das etapas da cadeia produtiva, que é justamente quando a gente tem a venda para o consumidor final. Então, a gente tem, quando a indústria vende para o atacado, quando o atacado vende para o varejo, a gente não tem a tributação. É um modelo bem diferente do modelo europeu e do modelo brasileiro, em que a gente tem o ICMS incidindo nas várias etapas da cadeia produtiva, a gente tem o IPI incidindo nas várias etapas da cadeia produtiva. Aqui não. No modelo norte-americano, que é o Value Added Tax, a gente tem a incidência da tributação tão somente no varejo. Então, o consumidor vai lá, compra uma roupa, é nesse momento que vai incidir a tributação sobre o consumo, somente nesse momento. Esse modelo, ele é aparentemente simples, e por ser simples ele poderia parecer um modelo superior ao modelo brasileiro e ao modelo europeu, mas ele tem dois problemas aqui. O primeiro problema, e aí a gente pode passar o slide, é justamente o maior risco de sonegação, por duas razões. Primeira, porque você vai fazer, nesse modelo a tributação ocorre na ponta, né, na venda para o consumidor final, então a gente pode imaginar ali um mercadinho pequeno, vendendo para o consumidor final, o risco de sonegação é maior. E segundo, porque ele é um modelo tudo ou nada, porque ou você arrecada aquele bem e serviço que é comercializado, ou a tributação dele vai ser arrecadada lá no fim, quando vender para o consumidor final, ou nada vai ser arrecadado. É diferente do modelo brasileiro. Então, como os bens e serviços vão passando de uma mão para a outra até chegar no consumidor final, pode ser que numa etapa você não tenha o recolhimento da carga tributária, mas na outra etapa você vai ter. Então, alguma coisa tende a ser recolhida. Aqui no modelo norte-americano, não. Como a gente tem a incidência monofásica em somente uma etapa da cadeia produtiva, e essa incidência ocorre justamente na venda para o consumidor final, o risco de sonegação ele é maior. Então, esse é um dos problemas desse modelo norte-americano de tributação sobre o consumo. Há um risco maior de sonegação, tanto pelo fato de ele ser tudo ou nada, ou seja, você arrecada no final, você não arrecada, tanto pelo fato do próprio momento, né, em que se escolheu para fazer incidir a tributação. O segundo problema, e aí a gente pode até passar o slide, se possível, é esse que vocês estão vendo na tela. É o efeito cascata e verticalização da economia. Qual que é a ideia aqui? Num primeiro momento, a gente poderia pensar que pelo fato de a tributação ocorrer somente numa etapa da cadeia produtiva, a gente não teria efeito cascata da tributação. E o efeito cascata da tributação ocorre quando a gente tem incidência de tributo sobre tributo, ou quando um tributo é tributado mais de uma vez, ele passa a compor a base de cálculo do produto e ele é tributado mais de uma vez. Então, como haveria incidência somente numa etapa da cadeia produtiva, a gente poderia imaginar no início que não teria efeito cascata da tributação. No entanto, não é o que acontece. Por quê? Não é o que acontece porque as empresas elas também compram no varejo. Então, eu trouxe um exemplo, só que não sei se está muito pequeno, provavelmente está muito pequeno, mas é de uma empresa de materiais de construção. Então, veja, para vender as suas telhas, para vender seus materiais, ela precisa também comprar itens de papelaria, ela precisa comprar computadores, materiais de limpeza. Esses produtos que ela adquire, papelaria, computadores, materiais de limpeza, ela adquire muitas vezes no varejo. E esses produtos sofrem a tributação do imposto de vendas lá dos Estados Unidos. E ela não consegue, como não existe não cumulatividade nesse modelo, evidentemente que o custo dessa tributação vai impactar no valor final do produto. E quando ela vender, isso vai sofrer tributação de novo. Ou seja, a gente vai ter o efeito cascata da tributação. Eu trouxe alguns exemplos, só que eu não sei se está um pouco pequeno, mas a gente tem aqui três quadradinhos em verde. Nesses 3 quadrados em verde, a gente tem produtos que são adquiridos por essa empresa de material de construção e que servem para suas atividades, não são revendidos por ela. Então, o primeiro são computadores, né? O segundo quadrado verde é papelaria e o terceiro é produtos de limpeza.
Nesse modelo, quando ela adquiriu esses produtos, incidiu a tributação, porque ela comprou no varejo. Então, incidiu a tributação. E ela comprou também materiais para revender, né, produtos para serem revendidos, que está em vermelho. Por que está em vermelho? Porque nesse modelo não incidiu tributação. Como só incide tributação na venda para o consumidor final, e ela adquiriu isso da indústria, por exemplo, não incidiu tributação. Só que quando ela vai vender os seus produtos, a tributação dos computadores, a tributação da papelaria e a tributação dos produtos de limpeza vão entrar no custo do produto final. E, quando ela revender esses produtos, evidentemente que isso vai ser tributado, ou seja, vai ter aqui um efeito cascata da tributação. Então, esse é o segundo problema do modelo norte-americano de tributação, que é o efeito cascata, né? Já que há uma pesquisa que mostra que 40% das vendas no varejo são realizadas por empresa, então, embora ele incida em apenas uma etapa da cadeia produtiva, a gente tem o efeito cascata. Agora a gente tem o modelo europeu, que é um modelo que inspirou a reforma tributária. O Brasil já adotava parcialmente, já se inspirava parcialmente no modelo europeu de tributação, que é o IVA, mas tinha uma série de disfuncionalidades, né, uma série de problemas que se tentou fossem corrigidos com a reforma tributária. Né, quais são as características do modelo de tributação europeu? Primeira característica, e que já se aproxima bastante do que a gente tem já hoje no Brasil, é que a tributação é plurifásica. Então, ela ocorre em cada etapa da cadeia produtiva. Então, cada vez que um bem é transacionado, a gente tem incidência da tributação. Então quando a indústria vende para o atacado, a gente vai ter o ICMS. Quando o atacado vende para o varejo, a gente vai ter o ICMS de novo. E quando a gente tem a venda para o consumidor final, a gente vai ter incidência do ICMS de novo. Então, cada vez que o bem é transacionado, cada etapa pela qual passa os bens e serviços, a gente vai ter a incidência da tributação no modelo europeu. E a segunda característica do modelo europeu de tributação é que, justamente pelo fato de esse tributo incidir em todas as etapas da cadeia produtiva, a gente tem a incidência da regra da não cumulatividade, né, que todos conhecem aqui, mas às vezes quem está assistindo, que é estudante, não sabe, é a regra segundo a qual a pessoa jurídica tem o direito de se creditar daquilo que incidiu nas operações anteriores. Então, aquilo que entra, digamos assim, na PJ, as notas fiscais de entrada geram crédito, as notas fiscais de saída geram débito, e a diferença entre os débitos e os créditos é que vão ensejar a tributação. Então, essa é a característica do modelo europeu de tributação, as duas características principais aqui. Primeira característica, então, é a incidência plurifásica. Então, em cada etapa da cadeia produtiva, a gente vai ter a incidência da tributação. Só que, justamente para a gente não ter o efeito cascata, a gente tem a não cumulatividade, de modo que a incidência ela vai se dar sobre o valor agregado. Então, essa é a ideia do modelo europeu de tributação. E aí, esse modelo, ele corrige os defeitos que a gente viu do modelo norte-americano. Com relação à sonegação, por exemplo, como a gente tem a tributação em mais de uma etapa da cadeia produtiva, o risco de sonegação ele é menor. Não é aquela tributação tudo ou nada. Pode ser que lá na ponta, na venda para o consumidor final, não se consiga recolher, mas em alguma das etapas da cadeia produtiva vai ter ocorrido o recolhimento de tributo. Então, o risco de sonegação ele é menor. E o segundo ponto é que ele é não cumulativo. Aqui a gente tem, de fato, se evita o efeito cascata da tributação. E por que se evita o efeito cascata da tributação? Eu trouxe um outro gráfico aqui, que é aquele mesmo gráfico que eu trouxe quando eu expliquei o modelo norte-americano de tributação. A diferença é que está tudo em verde aqui. Por que está tudo em verde? Porque tudo incidiu tributo. Então, a empresa de materiais de construção, ela comprou papelaria e incidiu tributo. Ela comprou computadores e incidiu tributo. Produtos de limpeza e os produtos para serem revendidos. Então, sempre há incidência de tributos, em todos os casos. Tanto mesmo, seja quando ela figure como consumidora final, seja quando ela adquire da indústria. A questão é que ela consegue se creditar dos tributos que incidiram nas operações anteriores. Então, nesse exemplo aqui, ela vai ter 18 mil de créditos. E de débitos, a gente vai ter aqui, ela vendeu 40 mil do período, 40 mil de débitos. Então, ela vai ter que recolher em dinheiro somente a diferença entre esses 40 mil e esses 18 mil. Isso evita o efeito cascata da tributação. Quer dizer, como a empresa ela vai conseguir deduzir o valor do tributo que incidiu nas operações anteriores, ela não precisa repassar necessariamente para o custo do produto final. Então, essa é a ideia aqui do modelo europeu de tributação e que resolve o problema na não cumulatividade. Especificamente com relação à questão da sonegação, ao risco de sonegação, hoje o que a gente tem no Brasil, e a doutora Thalita vai falar mais tarde a respeito desse assunto, hoje, para que se tenha direito ao crédito, basta que a nota fiscal tenha sido emitida. Então, se foi emitida a nota fiscal, se destaca o IPI,
a empresa que comprou aquele insumo vai ter direito ao crédito. Isso tende a mudar com a reforma tributária, né? A reforma tributária ela trouxe aquilo que a Constituição previu a possibilidade do split payment, que deve vir a ser aprovado pela lei complementar. Basicamente, o que se quer, e isso é algo inédito no Brasil, se exigir o efetivo recolhimento do tributo para que se possa gerar o direito ao crédito. E a ideia com isso é evitar aquelas notas frias, né? A ideia de notas frias que gera muito problema, principalmente na justiça estadual. E aí a ideia do split payment basicamente é o seguinte: quando a pessoa jurídica vai pagar para o seu fornecedor, então ela paga em PIX, por exemplo, as instituições financeiras elas já devem repassar o valor líquido para o fornecedor, e o valor que deve ser recolhido para o fisco deve ser direcionado para o fisco. Então, isso é feito na liquidação do pagamento. Esse é um tema bastante complexo, há uma série de dúvidas sobre a possibilidade de se fazer isso na prática. As próprias empresas elas querem repartir os custos das necessidades de fazer ajustes tecnológicos disso e dizem que não tem condições de fazer isso imediatamente. E há também uma série de outros problemas, como problemas que podem ocasionar no fluxo de caixa das empresas, porque o sistema de creditamento vai ser segundo o regime de caixa, o sistema de débito, o regime de competência, mas isso vai ser abordado depois pela doutora Thalita. A doutora Thalita já está aqui, ela vai tratar mais desse assunto. Então, basicamente, essa era a primeira parte. A primeira parte aqui era mostrar, então, como funcionava o modelo de tributação norte-americano, como funciona o modelo de tributação norte-americano e como funciona o modelo de tributação europeu. E aí mostrar que no modelo de tributação americano a gente só tem incidência da tributação quando o bem é vendido para o consumidor final e que, apesar dessa simplicidade do modelo, esse modelo traz uma série de problemas, né? O primeiro problema é o maior risco de sonegação e o segundo problema é o efeito cascata da tributação. E o modelo europeu, que comparativamente é superior então ao modelo norte-americano, que tem como características a incidência plurifásica, então incide em todas as etapas da cadeia produtiva, e que, portanto, reduz o risco de sonegação e que tem como característica a não cumulatividade, né, que evita justamente o efeito cascata da tributação. Agora, na parte 2, a ideia é falar sobre como era o modelo de tributação no Brasil antes da reforma tributária. E aí, para explorar os problemas desse modelo de tributação sobre o consumo, né, quais eram os problemas que motivaram, então, a realização da reforma tributária. Basicamente, o que a gente tem, já foi dito aqui pelo Dr. Ilan na exposição, a gente tinha 5 tributos, ou tem ainda, né, 5 tributos que incidem sobre o consumo. PIS, ISS, ICMS, IPI e ICMS. Né, os 5 tributos que incidiam sobre o consumo. Né, um de competência do Estado, um de competência do município e os demais de competência da União. Então, 5 tributos incidiam sobre o consumo e todos os entes federativos repartiam a tributação sobre o consumo. O primeiro problema desse modelo é esse que a gente está vendo na tela. Quer dizer, a gente tem uma base de incidência altamente fragmentada. Quer dizer, a depender do setor da economia, a gente vai ter recolhimento de um tributo e não de outro, e vai ter recolhimento de uma maior carga tributária ou de uma menor carga tributária. A indústria, hoje, ela paga mais tributação, e por isso que ela se posiciona favorável à reforma tributária. Quer dizer, o setor industrial paga mais, enquanto que o setor de serviços paga menos. A ideia aqui é equalizar a tributação, quer dizer, que não tenha essa diferença por setor, como a gente tem hoje. Porque isso pode gerar distorções. Uma distorção que foi bastante comentada na época da aprovação da reforma é construção civil. Então, se você constrói um prédio com concreto armado, a alíquota é de 2% a 5%, porque incide ISS. Mas se você constrói um prédio com material pré-fabricado, a alíquota é 18%, porque incide ICMS. Então, isso influencia nas decisões dos agentes econômicos. Quer dizer, os agentes econômicos, ao invés de decidirem o método de construção mais eficiente, eles optam por decidir aquele que seja mais barato. Pode ser que o concreto armado seja mais barato em razão da tributação. Isso ofende a neutralidade, que é a ideia de que a tributação deve influenciar tanto quanto menos possível nas decisões dos agentes econômicos. Então, esse é o primeiro problema que a gente tinha do modelo brasileiro. O segundo problema é bastante comum, nem preciso gastar muito tempo com isso, quer dizer, ICMS, Imposto de Competência dos Estados, e ISS dos municípios. Então, a quantidade de obrigações acessórias, a quantidade de cadastros fiscais que os contribuintes têm que fazer para cumprir com todas as suas obrigações fiscais são enormes.
tem que observar as legislações de todos os estados da federação, de todos os municípios, caso os contribuintes atuem em todos esses locais, e isso aumenta o custo de conformidade, né? Porque o custo tributário não é só o custo que as empresas incorrem, um custo de tributação que as empresas incorrem, mas também o custo para cumprir as obrigações acessórias, quer dizer, para cumprir corretamente com as obrigações acessórias, tem que ter advogado tributarista, tem que ter contador, tem que ter uma assessoria contábil, tem que ter um software, tudo isso é custo também, né? É custo de conformidade. E quando a gente tem uma complexidade muito grande no sistema, como a gente tem aqui, o custo de conformidade é muito alto. E o Brasil é um dos custos de conformidade mais altos do mundo. Então, esse também é uma característica ruim do sistema tributário brasileiro. O terceiro ponto é da limitação da não cumulatividade, né? Eu falei, quando falei do sistema europeu de tributação, eu mencionei que no modelo europeu de tributação a gente tem justamente a não cumulatividade como uma forma de evitar o efeito cascata da tributação. Só que a não cumulatividade no Brasil ela não é plena, né? Quer dizer, e aí eu citei alguns exemplos. O IPI. O IPI, a não cumulatividade do IPI vai até a página 5, porque você só pode se creditar daquilo que for empregado no processo de industrialização, naquilo que foi em matéria-prima, embalagem. Você não pode se creditar de tudo. Não pode se creditar de energia elétrica, não pode se creditar dos materiais de limpeza, né? dos uniformes funcionários, etc. O ICMS também tem complexidades, quer dizer, também não é totalmente não cumulativo, né? E tem complexidades enormes. Então, por exemplo, a energia elétrica. Você só pode se acreditar no ICMS de energia elétrica que é usada na indústria. Se for utilizada na parte do escritório, não pode. Então, você tem que separar o que é energia elétrica da indústria e o que é do escritório. Então, também uma complexidade. O ISS é cumulativo, então a gente não tem não cumulatividade no ISS, é um tributo cumulativo. E PIS/COFINS a gente tem os dois regimes, né? Um regime não cumulativo e um regime cumulativo. Então, a não cumulatividade do Brasil está longe de ser uma não cumulatividade plena, o que implica no efeito cascata da tributação. Tanto é assim que qual que se estima seja a alíquota do IBS e da CBS, que seja mais de 28%, vai ser o maior IVA do mundo, né? A questão, no entanto, é que esse IVA de 28% ele vai ser justamente a carga tributária que a gente já paga hoje, porque a ideia é que a tributação seja mantida nos patamares atuais. Então, os 28% vão equivaler ao que a gente já paga hoje. A questão é que esses tributos estão escondidos, né? Estão escondidos na incidência de tributo sobre tributo, estão incidindo nas limitações da não cumulatividade. Então, agora, com esse modelo de não cumulatividade mais plena, e de uma tributação mais simplificada, que vai ter uma maior transparência sobre a carga tributária efetivamente paga pelos contribuintes. O quarto problema é de cobrança de ICMS na origem. Então, aqui, a questão da guerra fiscal, quer dizer, os estados, como a maior parte do ICMS é recolhida na origem, os estados fazem de tudo para atrair as empresas para os seus locais e, com isso, ganhar alguma coisa. Quer dizer, se a empresa ia se instalar no estado X, né? O estado Y não ia ganhar nada com isso, porque o ICMS é cobrado na origem. Então, ele dá um benefício fiscal, ainda que ele não ganhe muito, alguma coisa ele vai ganhar para essa empresa se instalar aqui. E isso prejudica, de fato, a neutralidade, né? Porque, às vezes, as empresas se instalam em locais distantes, né, dos polos consumidores, tão somente com o objetivo de pagar menos tributo, né? Isso gera ineficiências, quer dizer, a empresa que deveria estar no sul está aqui, a empresa que deveria estar aqui no sul, em razão da guerra fiscal. Então, esse é um outro problema que é enfrentado pela reforma tributária, com a mudança da tributação na origem para o destino, quer dizer, não importa onde está sendo produzido, né, os recursos, que o estado do destino, o município do destino é que ficará com os recursos. O quinto problema é esse também que eu coloquei, que é a divisão da materialidade. Então, é um contencioso altíssimo também. É um alto contencioso, como é dividido em caixinhas, né, a tributação sobre o consumo. Então, a gente tem a caixa do serviço, a caixa das mercadorias, a caixa do IPI. Às vezes, você tem dúvidas sobre em que caixa se enquadra uma determinada operação e se é que ela se enquadra em uma caixa. Então, eu trouxe alguns exemplos. Software, por exemplo. Software é serviço ou é mercadoria? Aí o STF, no primeiro momento, entendeu que se for por encomenda, é serviço. Se for aqueles que a gente comprava de CD, é mercadoria. Depois esse posicionamento foi superado. Mas, quer dizer, se tinha uma dúvida sobre cessão de direitos, né? Cessão de direitos é serviço, é mercadoria ou não é nada? Então, quando você tem essas caixinhas assim que você tem que utilizar para enquadrar determinadas operações nisso ou naquilo, você tem um alto contencioso, né? Porque os contribuintes vão defender sempre a tese de que vai se enquadrar naquilo que é menos, se é que se enquadra, não vai se enquadrar nada, e cada fisco vai defender, né, a sua tese. Não, leasing é ICMS, não leasing é ISS. E aí a gente gera um contencioso não só entre contribuintes e fisco, como também entre o fisco. Então, esse era um quinto problema também. E o sexto problema
é o da multiplicidade de alíquotas e benefícios fiscais. A ideia original da reforma tributária é que se tivesse uma alíquota única para todos os produtos. Isso não passou no Congresso Nacional, o Congresso Nacional trouxe uma série de exceções, então a gente vai continuar tendo alíquotas diferenciadas e regimes favorecidos. No entanto, isso vai diminuir consideravelmente. E por que é ruim a gente ter uma multiplicidade de alíquotas e benefícios fiscais? Porque isso provoca uma readequação da atividade empresarial para você pegar uma alíquota menor e aumento contencioso. E eu vou explicar isso com exemplos, porque isso vai ficar muito evidente com exemplos. Esse é o primeiro exemplo, o exemplo clássico, né, já trazido pela reforma tributária. Quer dizer, do lado esquerdo a gente tinha o chocolate e do lado direito agora a gente tem o wafer. Quer dizer, a Nestlé, né? A Lacta mudou a embalagem, mudou a forma de apresentação do produto para transformar chocolate em wafer. Então, o sonho de valsa não é mais chocolate, é wafer. Por quê? Porque o wafer não sofre a tributação de IPI e o chocolate, salvo engano, é 3,5% de IPI. Então, veja, em razão da multiplicidade de alíquotas, você tem, sei lá, milhares de alíquotas na tabela de IPI e tantas quantas no ICMS, você tenta adequar o seu produto àquilo que vai ter uma alíquota menor. Isso gera contencioso e gera ineficiências também, porque a empresa teve que mudar a embalagem, teve que gastar mudando a embalagem, teve que reorganizar suas atividades para tentar pegar a alíquota menor. Então, essa é uma característica ruim, né, a multiplicidade de alíquotas e regimes favorecidos. Um outro exemplo é esse aqui, do McDonald's. Se você pedir uma casquinha de sorvete, não é um sorvete, é uma sobremesa. Então, o McDonald's não vende mais sorvete, eles vendem sobremesa. Por quê? Mesma coisa, né? A sobremesa tem uma alíquota menor, né, do que o sorvete. Então, mesmo para readequar, para pagar menos tributo, eles mudaram todas as fachadas do McDonald's, trocaram sorvete por sobremesa. Então, o custo que a empresa corre também é para pagar menos tributo. Ou seja, você promove ali uma ineficiência, né? Você ofende a neutralidade, né? Porque você realmente o tributo está sendo utilizado como forma de influenciar ali no comportamento dos agentes econômicos. E esse exemplo aqui é um exemplo muito interessante também, que é o do perfume, água de colônia e desodorante. São produtos que concorrem entre si, então, em tese, eles deveriam ter a mesma tributação, e o consumidor escolheria aquele que é mais aprazível para ele, água de colônia e perfume. No entanto, o perfume ele tem uma alíquota de 27,3%. Isso já fica claro a partir desses exemplos que eu dei, quer dizer, você tem que gastar mudando o letreiro das lojas para pagar menos tributo. Um outro exemplo é o fato de a não cumulatividade ser limitada. Então, o que acontece? Acontece a verticalização da economia. Esse é um ponto interessante também. Quer dizer, qual que é a ideia? A ideia é que cada empresa ela faça aquilo que seja mais eficiente. Então, se uma empresa vende bem, sei lá, fertilizante, ela deve vender os fertilizantes. Se ela consegue comprar os insumos mais barato do que ela produziria, é mais barato ela comprar do que ela produzir ela própria, melhor que ela compre. Só que quando a gente tem a inexistência de não cumulatividade, a limitação da não cumulatividade, o que pode acontecer? Vamos imaginar uma indústria de fertilizante, se ela comprar um insumo fora da empresa, ela vai gastar R$1. Se ela fabricar esse mesmo insumo, ela vai, sei lá, gastar R$1,10. Então, 10 centavos de diferença ela vai comprar de fora. Só que como se ela comprar de alguém vai ter incidência de tributo, e se ela produzir ela própria não vai ter incidência de tributo, pode ser que com a carga tributária vale mais a pena para ela produzir internamente esse produto. E aí a gente tem aquilo que se chama de verticalização da economia. Então, qual que é a ideia? A ideia é você não ter uma não cumulatividade ampla que evite isso. Quer dizer, que os efeitos tributários sejam neutros. Quer dizer, tanto faz se ela produza isso ela própria ou se ela adquire de terceiros. Com a não cumulatividade mais ampla, a gente consegue isso. E um oitavo problema é que diversos, e último problema, tem vários outros, mas eu citei os principais,
é que há uma ausência de ISS por parte de vários municípios brasileiros. Muitos municípios não cobram ISS. Então, se defende muito o Pacto Federativo, e com razão, mas os municípios mais pobres sequer têm condições de instituir o ISS. Eles não instituíram até hoje o ISS. Então, nesse sentido, a reforma tributária é positiva porque vai garantir a arrecadação para esses municípios. E, por fim, para finalizar aqui, então, a parte 2 foi a exposição dos problemas, né, no modelo anterior de tributação sobre o consumo. Vou rapidamente, e aí serei bastante breve, rapidamente expor o que fez, então, a reforma tributária para resolver os problemas que a gente acabou de falar. E aí eu vou ser mais breve, porque essas características do novo modelo de tributação eles serão expostos ao longo de todo o evento. Quer dizer, a gente terá palestrantes que explicarão esses novos modelos. Mas qual que foi a ideia aqui? Primeiro ponto, né, a criação do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo. O IBS e a CBS é como se fossem irmãos gêmeos, é o chamado IVA dual. Então, a CBS ela substitui PIS, IPI, COFINS, e o IBS, ISS e ICMS, essa é a ideia. Por que não criar um tributo só? Por que não criar apenas o IVA e criar o IBS e a CBS? Justamente como uma forma de se tentar garantir aí o princípio federativo, porque se criasse um tributo só e somente se garantisse a repartição das receitas financeiras aos estados e municípios, num caso de uma contingência em que o estado e o município precisasse de recurso, ele teria que solicitar à União que aumentasse a carga tributária. Ele não conseguiria ele próprio aumentar a carga tributária. Por isso que se fez esse IVA dual. Porque no IBS, eles conseguem, os entes federativos conseguem aumentar a carga tributária caso desejem. Por quê? Porque no IBS a alíquota é definida por cada ente. Então, cada município e cada estado define a alíquota. A única coisa que os estados e municípios podem mexer, ali na regra matriz de incidência, é na alíquota. Então, cada estado e cada ente define sua própria alíquota. Então, numa contingência, uma necessidade de obter mais recursos, os estados e municípios eles podem, por si próprios, aumentar a alíquota sem necessidade de, enfim, de apoio, de suporte da União Federal. E se criou também um imposto seletivo. O imposto seletivo ele veio para substituir um pedacinho, digamos assim, do IPI, porque o IPI ele tem função arrecadatória, representa muito na arrecadação da União, mas ele tem também uma função extrafiscal, quer dizer, se utiliza o IPI com o objetivo de se desestimular o consumo de certos bens. Então, o cigarro tem alíquota de quase 400%. O doutor Willow vai falar sobre isso, o doutor Leonardo vai falar sobre isso na exposição, sobre o imposto seletivo. Então, a ideia do imposto seletivo é substituir essa função extrafiscal do IPI. Quer dizer, você tributar com o imposto seletivo aquilo que seja prejudicial à saúde e ao meio ambiente. E aí eu não vou explorar isso, a gente vai ter duas palestras, uma explicando os aspectos normativos do IPI e uma outra é da professora, que também está aqui. Ela vai falar sobre... Ela fez uma análise comparativa internacional e verificou se isso é eficiente ou não. Será que o tributo ele de fato desestimula comportamentos? Ele vai realmente desestimular comportamentos nocivos ao consumo ou não? E aí o IBS é um tributo... o IBS e o ICBS são irmãos gêmeos, então eles vão incidir sobre as mesmas operações, eles terão as mesmas características. Então, as mesmas operações que darão ensejo à tributação do IBS também darão ensejo à tributação da CBS. A diferença é que o IBS, a CBS, é um tributo de competência da União, e o IBS e a CBS, a Constituição fala que é de competência dos estados e municípios, mas aí me parece que há um erro aqui, porque, na verdade, é competência compartilhada da União, dos estados e municípios, porque a União é que instituiu o IBS também, quer dizer, a lei complementar da União é que vai instituir o IBS. Os estados eles vão poder modificar as alíquotas, mas quem institui o IBS, propriamente dito, é a União. Aqui, rapidamente, a gente tem a regra de competência do IBS e da CBS. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do evento, mas apenas para ilustrar como essa nova regra de competência tenta resolver aquele problema das caixinhas, sabe? De a gente ter 3 caixas diferentes para enquadrar diversas operações. Aqui não, aqui a gente vai ter uma ampla base de incidência, e aqui o modelo brasileiro ele se aproxima de fato do modelo europeu. Porque o modelo europeu, tudo que é consumido sofre tributação de consumo, em tese. Então, aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai ter o IBS que vai incidir sobre operações que envolvam bens materiais ou imateriais, então pouco importa se é bem corpóreo, se é bem incorpóreo, pode ter incidência de tributo, inclusive direitos, então cessão de software, tudo isso vai incidir, e serviços. Então, a base de incidência é muito ampla, então é para realmente resolver todas aquelas dúvidas interpretativas sobre se incide, se não incide, a ideia é tributar tudo o que é consumido.
Então, por exemplo, locação de bens móveis, né? Hoje não pode tributar, tem súmula vinculante do Supremo, não incide ISS, vai poder incidir IBS-CBS. Leasing, vai poder incidir IBS-CBS. A ideia é tributar tudo que seja consumido. Então, é uma ampla base de incidência e, nesse sentido, a gente se aproxima muito do modelo europeu também, que prevê exatamente essa circunstância. Temos também a não cumulatividade. A não cumulatividade aqui ela é bastante ampla, no caso do IBS e da CBS. Então, diferentemente do que ocorre hoje no IPI, do que ocorre no ICMS, a gente tem essa regra constitucional que diz que, salvo os bens de caráter pessoal, né, tirando os bens de caráter pessoal, tudo deve dar direito ao creditamento. Então, a ideia aqui é que a gente resolva aqueles problemas de efeito cascata da tributação e de ofensa também à neutralidade. E, para finalizar, vou fazer um pequeno merchan aqui, doutor Jamil, se me permite, apenas para compartilhar, então, meus 2 livros sobre direito tributário, o Manual de Direito Tributário que o doutor Jamil já mencionou, e também um livrinho menorzinho em que eu comento a reforma tributária. Agradeço demais pela oportunidade, doutor Jamil, presidente, e a todos pela presença. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Ele está disponível para responder. Ali, por favor. Excelente pergunta, doutor Veloso. De fato, esses 2 tributos eles são muito próximos do IVA. É o IVA, na verdade. Por isso que se chama o modelo... Ah, certo. O doutor Veloso pediu para... A pergunta do doutor Veloso era para que fizesse um comparativo, né, doutor Veloso, do imposto sobre valor agregado com o IBS-CBS. E a ideia, doutor Veloso, de fato, é que haja uma aproximação. O IBS e a CBS são, de fato, o IVA. A ideia é essa, quer dizer, nós se assemelharemos muito ao modelo europeu de tributação. Então, é o IVA. A diferença é que é um IVA dual, né, porque na Europa a gente tem a incidência do IVA, e aqui a gente vai ter do IBS e da CBS, em razão de questões federativas. Mas a ideia é justamente essa. E o valor agregado decorre do fato, né, a expressão valor agregado, que como a incidência ela é plurifásica, incide em cada etapa da cadeia produtiva, o valor agregado é que, como a gente tem a não cumulatividade, o valor que o contribuinte vai ter que pagar em dinheiro mesmo é sempre a diferença da saída e a diferença da entrada. Então, por isso que se chama de valor agregado. E é isso justamente o que se tenta fazer com a reforma tributária através do IBS e da CBS. Na verdade, a Constituição fala, no artigo 156, que a competência é dos estados e municípios. Então, está lá escrito, né, que o IBS é de competência dos estados e municípios. A crítica que eu fiz aqui diz respeito justamente à nomenclatura utilizada pela Constituição, porque parece que foi um eufemismo aqui, sabe, para tentar agradar estados e municípios. A gente diz que a competência é dos estados e municípios, mas, na verdade, ela é da União mesmo. Porque a União é que institui o IBS por lei complementar. Quer dizer, a lei ela é nacional, ela é da União Federal. Os estados e municípios eles têm um papel menor, digamos assim, na instituição desses tributos, na medida em que eles terão de apenas fixar as alíquotas. Então, é nesse sentido que a competência seria da União. Mais alguma pergunta? Não? Então, neste momento, haverá um pequeno intervalo para o almoço. Nós retornaremos às 14 horas, dando continuidade ao primeiro painel. Aconselho a todos a retornarem, porque se começamos com essa palestra incrível, imaginem o que vem pela frente. Um bom almoço e até a volta.